Boa noite, pessoal. Meu nome é Karine Lago, eu sou MVP de Excel e essa palestra faz parte do MVP Week de 2017, que está acontecendo nessa semana, do dia 21 ao dia 25 de agosto. E todas essas pessoas aí estão palestrando e hoje nós vamos falar sobre esse assunto daqui, ó. Esse daqui, ó. Transformação de dados no Microsoft Excel. Então, para quem não sabe o que é TL, significa Extract, Transform and Load. E você consegue, dentro do Excel, extrair arquivos das mais variadas fontes, não só arquivos, mas dados também, transformá-los e carregá-los no Excel, fazer o load deles, e depois consumi-los através de tabela dinâmica, gráficos e por aí vai. Bom, vamos passar para a próxima apresentação. E antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou Microsoft Office Specialist Expert, que é um certificado provando os seus conhecimentos em alguma ferramenta, e nesse caso é Excel. Também sou fundadora de um canal no YouTube sobre Excel e Power BI, com mais de 16 mil inscritos. Sou pós-graduada em Gestão Estratégica da Informação pela UFMG e também tenho mais de 10 anos de experiência na área de inteligência de mercado. E também é esse o motivo que a gente vai falar sobre transformação de dados, porque isso é praticamente a minha profissão, analisar dados, transformá-los e depois consumi-los para tomar alguma decisão. Além disso, também sou sócia fundadora da Daytab, uma empresa de consultoria em inteligência. Então, vamos para a agenda. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao editor de consultas para nivelar o conhecimento entre todos. O editor de consultas também é o Power Query, só que dentro do Excel ele chama editor de consultas e você também pode encontrá-lo em outros softwares da Microsoft, como Power BI e também o Data Tool lá no SQL. E depois que a gente falar sobre essa introdução, nós vamos falar sobre alguns extratores, vamos fazer algumas transformações em arquivos e também vamos consumir. Então, vamos prosseguir aqui e vamos dar o foco inicialmente no editor de consultas. Essa daqui são 3 menus que tem dentro do Excel. Deixa eu abrir o Excel aqui, que aí vocês vão ver onde que fica o editor de consultas. Olha só, eu estou aqui na página inicial e o editor de consultas fica aqui na guia dados, no grupo obter e transformar. Tudo isso daqui é o editor de consultas. Então, você pode obter dados de arquivos, de banco de dados, do Azure, de serviços online e de outras fontes. Então, quando você abre, por exemplo, eu vou abrir uma consulta nula aqui, só para mostrar para vocês aquelas guias. Então, olha só, o Power Query vai abrir uma janela acima do Excel. Então, não é no Excel que você faz as transformações, mas é nesse suplemento. E aqui você tem todas aqueles menus que eu coloquei lá na apresentação. E a gente vai falar um pouquinho deles. Deixa eu fechar aqui, porque depois a gente vai fazer um exemplo real. Vou voltar para a apresentação. E o editor de consultas ele começa com essa página inicial aqui, onde a gente tem a possibilidade de atualizar a visualização. Então, se você pegou algum dado de um arquivo ou da web e ele precisa ser atualizado, você pode atualizar direto no editor de consultas. Você também pode escolher colunas e remover colunas. E quando a gente faz esse tipo de transformação, por exemplo, você fez uma consulta em um arquivo de Excel externo que tem 5 colunas e você removeu uma. Toda vez que você atualizar esse arquivo ou colocar novos arquivos, caso você tenha combinado esses arquivos, ele sempre vai vir com essa coluna removida, porque esse passo que você executou, essa ação, ela é gravada dentro do Power Query. Então, essa que é a grande questão do editor de consultas. Tudo que você faz lá fica gravado. É como se fosse uma macro, mas não é uma macro, mas você grava steps, você grava algumas execuções que são sempre executadas. E também pode ser comparado com o SQL, quando você faz um select, um join, e remove colunas e diz só algumas que você quer buscar. Então, outras ferramentas que você pode fazer dentro de uma consulta é remover ou manter linhas, classificá-las, dividir uma coluna ou agrupá-las, mesclar colunas ou acrescentar uma coluna abaixo da outra e também transformá-las. Você pode usar a primeira linha como cabeçalho, assim como a gente faz na tabela no Excel. E muitas outras funcionalidades
nesse grupo daqui que são fantásticas, principalmente essa de transformar colunas em linhas, que a gente vai ver hoje. Tem outras também muito boas aqui que a gente vai fazer alguns exemplos e eu não vou ficar explicando cada uma delas, é só mesmo para a gente dar um pontapé inicial para vocês conhecerem a interface e quais são as ferramentas que estão disponíveis dentro do Excel. Então, sem mais delongas, vamos passar para o que interessa, que é saber se o seu Excel na sua máquina tem ou não o editor de consultas. Então, qual é a compatibilidade dele com as versões? Bom, toda a versão Microsoft Excel 2016 vem com o editor de consultas aqui desse lado, ó, em obter e transformar. Verifique se seu Excel está atualizado. Essa atualização daqui foi uma das últimas que a Microsoft lançou e ela mudou um pouquinho essa interface de dados. Então, se ele não estiver aqui na esquerda, igual o meu, deve estar um pouquinho mais no meio aqui. Outras ferramentas que tem o editor de consultas é no Office 365, na assinatura, no Power BI, no SQL Data Tool e também no Excel 2013 e 2010, caso você faça download desse suplemento e instale-o. Então, eu vou disponibilizar em algum lugar esse link daqui, mas se você quiser, pausa o vídeo aí, copia esse link que já está encurtado e cola no seu navegador para você ser direcionado diretamente para esse suplemento. Então, quando você baixar esse suplemento, instala ele e o editor de consultas vai estar habilitado no seu Excel. Deixa eu expandir a apresentação. E para você entender o editor de consultas, a gente precisa passar um pouquinho pelo seu conceito. E a primeira coisa que a gente vai colocar a atenção é o que significa query, de Power Query. Bom, query é consulta. Então, você está consultando alguns dados e você pode consultá-lo inteiro ou não. Você pode quebrar algumas partes dele e consultar apenas o que interessa. E Power é poder. Então, assim, quando a Microsoft chamou o editor de consultas de Power Query, ele literalmente estava falando que é um poder da consulta. Porque o tanto de transformações que você consegue fazer lá e o poder que dá para o analista de negócios sem precisar saber programar, porque antes as transformações em dados aconteciam, por exemplo, em VBA ou no próprio SQL ou então em fórmulas no Excel, o que demorava muito mais, ou então ficava dependente da TI. Com o editor de consultas, não é mais assim. O próprio analista de TI consegue fazer as transformações porque a Microsoft fez com que elas ficassem naquela interface. Você não precisa saber quais são as expressões e as linguagens que você precisa usar para poder extrair o dado conforme você precisa. E é mais ou menos essa ilustração daqui. Você tem um dado triangular, outro dado retangular, e você consegue modelá-lo da forma que você precisa e transformá-lo para depois consumi-lo em algum tipo de visualização. Outra coisa que é muito importante saber também é que dentro do Power Query a gente tem uma linguagem chamada M. Então, por trás de cada botãozinho que você clica, um novo passo é adicionado dentro do editor avançado, onde você consegue ver essa linguagem. E M significa Mashup, que é como se fosse uma transformação de dados. E olha só que interessante essa estatística. 80% dos usuários nunca usaram M. Então, todos aqueles que utilizam nunca encostaram a mão na linguagem em si. E isso porque, aparentemente, o grande objetivo da Microsoft é fazer com que o editor de consultas supra a maioria, ou seja, 80%, das necessidades dos usuários finais de Excel. E isso é fantástico. E a gente vai focar um pouquinho nisso hoje. Nós não vamos programar, eu não sou programadora, eu sou especialista em Excel e a gente vai fazer com que um usuário de Excel consiga transformar os seus dados e utilizar partes do código, adaptá-lo para conseguir extrair alguma coisa ou com algum objetivo específico. E outra coisa também muito importante da gente ressaltar é o conceito do Power Query ou editor de consultas. No Excel, a gente tem o conceito de células. Então, nós conseguimos selecionar a célula B5, por exemplo. Lá no editor de consultas, não. Você só consegue selecionar a coluna inteira. Nem remover linhas, como você remove no Excel, você consegue. E isso é muito importante, porque normalmente os usuários comentam comigo que eles se sentem presos no editor de consultas. E é exatamente esse o objetivo, porque
quando a gente está falando de dados, eles precisam ser estruturados e protegidos. No Excel, você pode encostar em uma célula, encostar em uma tecla do teclado e, por exemplo, digitar alguma coisa e apagar um dado que está lá, porque ele não está protegido. Ele não tem aquela normalização e aquela padronização que banco de dados tem. Então, o que a Microsoft está fazendo é mais ou menos trazer um conceito lá do SQL Server, do Analysis Service, e colocando dentro do Excel para a gente poder ter dados realmente fidedignos, sem a possibilidade de fazer alguma transformação sem querer. Então, isso é muito bom e é uma das principais vantagens do editor de consultas também. Então, sempre lembrando dessa questão e lembrando que tudo que você for fazer, você tem que usar a interface ou então modificar essa transformação através da linguagem M diretamente. E para resumir, o produto do editor de consultas é como se a gente tivesse todos esses dados estruturados de alguma forma e você fizesse uma consulta e extraísse apenas aqueles que você quer, seja por uma questão de apenas redução dos dados ou por algum agrupamento ou questão lógica. Vamos ver isso na prática? Então vamos lá para o Excel. Eu vou vir aqui na pasta 1 e o primeiro tipo de transformação que estava lá na nossa agenda é juntar vários arquivos de Excel. E muitas vezes o usuário de Excel, o analista, ele precisa sim juntar vários arquivos, porque, por exemplo, o RP ele exporta dessa maneira ou ele recebe dessa maneira de diversos setores. E isso é uma realidade para o usuário de Excel hoje. E o editor de consultas veio para facilitar essa tarefa. Olha só como que é fácil. Eu vou vir aqui na guia dados, em obter dados, de arquivo da pasta. Quando eu clicar aqui, olha só, ele vai me pedir um caminho da pasta, eu vou procurar e vou dizer que está nesse caminho daqui. Vou apertar OK. Ele vai me mostrar um preview dos dados, eu vou editar. E ele abriu o editor de consultas acima do Excel. Eu vou maximizar, só para a gente conseguir trabalhar melhor, e vou analisar os meus dados. Bom, nessa pasta daqui, a gente tem, deixa eu abrir ela aqui para vocês verem também. Ó, a gente tem esses arquivos que foram automaticamente lidos pelo editor de consultas. E aqui a gente tem dois tipos. Tem o que começa com o V, a letra V de vendas, e tem o outro que começa com a letra C de custo. Vamos imaginar, isso é um cenário muito comum nas empresas, que essa pasta daqui é aquela pasta que o RP ele joga todos os arquivos exportados. Então, pode vir muito lixo. O que a gente está fazendo no editor de consultas é fazer com que ele leia todos os arquivos dessa pasta e traga somente aqueles que a gente quer buscar. Então, nesse caso, nessa situação, a gente quer buscar apenas aqueles que são relacionados às vendas. Então, a gente vai ter que fazer um filtro aqui para trazer apenas aqueles que começam com V. E como que a gente faz isso? Ó, enquanto eu estou fazendo aqui, fiquem olhando nessas etapas aplicadas aqui do lado, porque quando eu finalizar, vai aparecer uma nova etapa aqui. Eu não vou fazer esse filtro ou essa seleção pela linguagem M, eu vou fazer diretamente pela interface, porque é assim que a Microsoft desenhou o editor de consultas para ser fácil e acessível. Então vamos lá, eu vou vir aqui em Name, vou clicar nessa setinha para baixo, igualzinho o filtro de Excel, vou vir em filtro de texto e vou falar que eu quero filtrar apenas aqueles que contêm, na verdade não que contém, deixa eu fazer melhor aqui, filtro de texto daqueles que começam com V. Então, ele vai filtrar todos esses aqui. Deixa eu apertar OK. E olha só, ele já eliminou aqueles que começam com C e adicionou uma nova etapa aqui. Olha só na barra de fórmulas o que isso gerou. Ele fez um table select rows da fonte, ou seja, dessa etapa daqui, e falou para cada arquivo aqui, para cada linha, e filtrou o text start with o name V. Então, tudo que começou na coluna name com a letra V. E feito isso, agora a gente vai analisar o que esses dados significam. Bom, a gente tem aqui o conteúdo do Excel em si, que está em formato binário, o nome do arquivo, a extensão,
a data de acesso, a data de modificação, de criação, alguns atributos e o caminho da pasta. Para a gente extrair apenas os arquivos de Excel e o seu conteúdo e também combiná-los, a gente vai ficar apenas com essa primeira coluna daqui. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou remover todas as outras colunas, porque as outras não importam para a gente. Elas são lixo nesse caso. Então, ficando só com essa daqui, agora eu vou adicionar uma nova coluna e eu vou utilizar uma parte da linguagem M, bem simples, para a gente poder puxar o conteúdo do Excel. Olha só, eu vou vir aqui em coluna personalizada, na guia adicionar colunas. E aqui eu vou chamar a Excel.workbook. Vou abrir o parênteses, vou utilizar a coluna Content, que é essa coluna binária aqui, e vou apertar OK. Feito isso, ele vai me retornar uma tabela. E nessa tabela, olha só, vai ter o nome da planilha dentro do arquivo, a tabela dessa planilha e o tipo dessa planilha, que é uma sheet, ou seja, planilha. Então, eu só preciso agora dessa coluna daqui. Essa não é mais útil para mim, porque eu já utilizei ela para extrair a sua table. Então, eu vou clicar aqui e vou remover outras colunas. Agora, o próximo passo é expandir essa table daqui, clicando nessas setinhas aqui, que estão uma para um lado e outra para o outro. Então, eu vou desmarcar esse use o nome da coluna original como prefixo, porque senão ela vai pegar o nome da coluna e vai colocar em cada uma dessas colunas aqui. E eu vou ter que transformar depois. Isso é apenas uma questão de design, de visual, não afeta a sua query. Eu vou expandir. E tá vendo que a gente está descendo um pouquinho nos níveis? Agora a gente está vendo as planilhas, tá vendo? Ó, o sheet, o kind é o sheet, e sheet em inglês é planilha, de cada um dos arquivos. Então, aqui a gente tem essas planilhas e aqui a gente tem essas outras. De novo, a gente teve um novo retorno de uma tabela, e é essa tabela daqui que é o nosso produto final. Então, a gente foi descendo o Excel do nível de informações de arquivo, informações da planilha e agora informações das tabelas dessas planilhas. E quando a gente clica nessas células em específico, e não dá para modificá-las em si, porque, como eu falei, aquele contexto do Excel de célula é só no Excel. Aqui a gente só consegue clicar e visualizar, não dá para fazer mais nada, não dá para deletar. Tá vendo que quando você clica, aparece uma preview aqui, e aqui estão os dados propriamente ditos. Olha só, nós temos a coluna 1, que é o produto, o preço, a quantidade, o valor unitário e a data. E isso para cada uma dessas planilhas. Agora basta a gente ficar com essa coluna daqui, então. Para isso, então, eu vou clicar aqui na data e vou remover as outras colunas, porque todas essas aqui são inúteis. Então, vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito e vou remover as outras colunas. Tendo ficado só com essa, agora a gente consegue expandir para poder ter todos os dados no nosso editor de consultas. Então, a gente precisa identificar algumas transformações que precisamos fazer. Por exemplo, está vendo que nós temos o cabeçalho como coluna 1, coluna 2, coluna 3? A gente precisa promover esses cabeçalhos aqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui e vou usar a primeira linha como cabeçalho. Ele promoveu os cabeçalhos e agora a gente tem labels para essas colunas melhores. Outra coisa que a gente precisa identificar é que para cada um desses arquivos tinha um cabeçalho desse daqui. Então, você precisa excluí-lo, porque essa coluna ela só precisa ter o tipo de data. A gente vai vir aqui com o botão direito, eu vou alterar o tipo e vou colocá-la como data. Só que a gente tem um texto em algumas delas. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui, porque esse arquivo é muito grande. Mas eu consigo mostrar que aqui, nessa coluna, tem o texto data. Eu vou carregar mais. Olha só, é o último registro aqui. Tá vendo que tem essa data daqui que não corresponde ao cabeçalho? Porque todos esses itens são itens em linhas, que não fazem parte da tabela em si. Então, eu vou simplesmente clicar aqui nessa data e vou retirá-la da nossa query. E o que isso vai fazer? Ele vai criar um passo imediatamente aqui, nesses passos aqui. Fiz ao contrário a setinha. Nesses passos aqui. E olha só, eu vou apertar OK,
Linhas filtradas, adicionou o passo. E o que está falando nessa linha filtrada? É um Table Select Rows, do cabeçalho promovido, porque o último step foi o cabeçalho promovido. E para cada registro na coluna data, que for diferente de data, vai ser mostrado aqui. Então, tudo que for igual a data não vai ser mostrado. E todas essas modificações que a gente foi fazendo, foi adicionando passos aqui, steps, tá vendo? Aqui a gente fez uma expansão das colunas, aqui nós removemos as colunas, e por aí vai. E cada um desses registros de linguagem M que foram imputadas diretamente pela interface do editor de consultas, a gente consegue ver aqui em exibição, editor avançado. Olha só, todos os passos foram registrados e a gente não precisou digitar nada disso, porque o Excel, o editor de consultas, já fez isso para a gente. Vamos acabar a nossa consulta porque a gente ainda está na metade dela. Eu vou clicar aqui no último passo, porque se você fizer um passo com essa visualização daqui, você vai inserir um passo aqui no meio, e isso pode bagunçar a sua consulta. Então, isso daqui é linear, você sempre tem que fazer no último passo que você aplicou. E eu acho que está pronto, na verdade, né? A única coisa que nós precisamos fazer é alterar esses dados, esses tipos de coluna aqui. Eu vou pedir para ele detectar o tipo de dado automaticamente. Vamos ver se ele vai identificar. Bom, aqui foi como data, a gente consegue ver por esse calendário aqui. O produto ele não identificou como texto, então deixa eu mudar aqui. O preço também não identificou como número. E nem a quantidade. O valor total não. Deixa eu selecionar essas duas para fazer logo as duas de uma vez. Número decimal. Eu acho que está pronta a nossa consulta. E agora, basta nós virmos aqui na página inicial e fechar e carregar lá para o Excel. Quando ele não carregar nada na sua planilha, quer dizer que você só fez uma consulta. E ela vai ficar aqui do lado. Mas no meu caso, ele carregou porque eu configurei ele assim. Na verdade, como padrão, ele já carrega uma tabela no seu Excel. Mas se você quisesse que ele apenas carregasse os dados e você utilizasse como uma conexão na tabela dinâmica, por exemplo, através do modelo de dados, também poderia. Aí você não precisaria apresentar essas colunas aqui. E lembra que lá na pasta a gente tinha arquivos do ano de 2000 até 2016, que são esses aqui, ó. Então, vamos conferir se aqui tem do ano 2000 até 2016. Eu vou clicar aqui no filtro e olha só, 2016 e para cada mês e dia. E para todos os anos lá da nossa pasta. Então, nossa consulta deu certinho, né? Eu acho que a gente tem muitas linhas aqui, ó, 87 mil linhas. Então, você acabou de aprender a como fazer uma junção de todos os arquivos de Excel de uma pasta, mesclá-los e transformá-los da maneira correta para consumir no Excel. Eu fiz os passos um pouquinho rápido, se você não pegou direito, volta um pouquinho no vídeo, assiste de novo, vai fazendo passo a passo. Eu vou disponibilizar esses arquivos para você fazer download de alguma forma. E vai fazendo também, porque você só vai aprender praticando. Voltando lá na nossa agenda, que a gente ia falar, o próximo passo é a gente ver a incrementação e exclusão de dados da consulta. O que isso quer dizer? Bom, a gente fez a nossa query aqui, né? E nós tivemos um trabalho muito grande para poder extrair esses dados do Excel. Mas para que a gente teve esse trabalho? Porque toda consulta, como eu falei anteriormente, ela vai ficar registrada e todos os novos arquivos que entrarem ou arquivos que saírem da pasta terão esses passos aplicados. Vamos fazer um exemplo? Eu vou vir aqui na nossa pasta. Eu vou pegar o nosso arquivo V 2017 e vou jogar aqui para dentro da pasta. Lá no nosso Excel, na nossa consulta, a gente não tem 2017 ainda. Eu vou clicar com o botão direito e vou atualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, foi adicionado automaticamente abaixo do último registro. Então, ele está incrementando os dados automaticamente. Na verdade, quando eu falo incrementação, é só porque a gente adicionou só um, mas na verdade ele faz uma consulta inteira de todos os arquivos. E se esse daqui, por exemplo, de 2016, que a gente não incrementou, não colocou lá na pasta agora, tiver sofrido alguma alteração, essa alteração também vai ser aplicada. Então, ele faz
uma consulta do zero de novo e refresh, dá um refresh, atualiza tudo. E isso é muito bom, caso você tenha dados que sempre alteram. Vamos fazer agora um teste retirando alguns dados. Ó, eu vou tirar 2015, 16 e 17. Vou dar Ctrl X e vou colocar aqui para fora. Desculpa. Vou atualizar a nossa consulta. E algumas linhas sumiram. Olha só, o último ano que tem aqui no nosso registro, 2014. E isso aconteceu porque a gente retirou os arquivos. Vamos fazer uma nova consulta de um outro exemplo, que é a limpeza de um arquivo sujo, que é um exemplo que eu também dou muito em todas as aulas que eu falo sobre Power Query, porque muitas pessoas, como eu falei anteriormente, acham que não tem tanta flexibilidade assim para trabalhar com arquivos que precisam de muitas transformações. Então, vamos fazer um teste rápido aqui. Nesse arquivo mesmo, eu tenho esse arquivo daqui, ó. Na verdade, eu vou mostrar antes para vocês. Relatório de vendas por região, que ele está todo desconfigurado. A gente não tem essas linhas aqui preenchidas com o Sudeste, mas é óbvio que esse bloco de dados aqui é do Sudeste, tanto quanto esse daqui é de São Paulo, e a gente não tem São Paulo aqui. Nós também temos esse hífen e esse cabeçalho inútil aqui para os dados que não servem de nada para analisar. Então, vamos jogar ele lá para o Power Query, porque a gente precisa fazer com que esses dados fiquem analisáveis em uma tabela dinâmica. Outra coisa que nós também precisamos fazer é pegar todas essas colunas aqui e transformar em linhas, para ficar apenas com 3 tipos de colunas. Uma vai ser a coluna de região, a outra de UF e a outra de mês. Na verdade, 4 colunas, né? Porque a gente ainda precisa ter a coluna de valor. Então, todos esses meses aqui vão ficar na vertical e todos esses valores também vão ficar na vertical linearmente. Então, vamos lá fazer um teste? Eu vou fechar esse arquivo, não salvar, e vou vir em obter dados de arquivo, e dessa vez eu vou escolher da pasta de trabalho. Bom, aqui eu vou vir na minha pasta MVP Week, dados, relatórios de vendas por região, e vou importar. Ele vai me dar um preview, eu vou selecionar a planilha que eu quero importar, que é essa mesmo, e vou editar. Nessa edição, a gente precisa fazer aquilo que eu comentei com vocês. Precisamos tirar esse lixo daqui, que são as 6 primeiras colunas, colocar esses itens para baixo, em todos esses valores nus aqui, tanto quanto esse aqui, e retirar esse hífen, e depois transpor essas colunas. Então, vamos fazer primeiro a retirada dessas linhas aqui. Eu vou clicar em remover linhas principais. Quantas linhas são? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos colocar isso aqui. São 6 linhas e vou apertar OK. Ele vai adicionar um passo aqui e vai retirar da minha tabela. O relatório está ficando um pouco melhor. A gente precisa agora promover os cabeçalhos, porque essa primeira linha daqui é o cabeçalho. E você só consegue promover cabeçalhos quando o seu cabeçalho estiver na primeira linha. Não faz sentido você, por exemplo, ter nessa primeira linha daqui Sudeste, SP e esses números e promovê-los para cabeçalho. Você precisa identificar que realmente os seus cabeçalhos estão na primeira linha e que você pode puxá-los para cima. Caso contrário, vai ser inútil essa transformação. Nesse caso, a gente realmente tem os cabeçalhos aqui. Então, vou clicar nesse botãozinho aqui da esquerda e vou usar a primeira linha como cabeçalho. Eles foram colocados lá em cima e a gente está começando a ter uma tabela um pouco melhor. Outra coisa que nós precisamos fazer é retirar esses hífens aqui. Então, vou filtrá-los. Essa é a maneira que a gente retira. E a gente precisa transpor não, né? A gente precisa preencher esse Sudeste para baixo, esse Sul para baixo. Então, para isso, eu vou selecionar, transformar e vou escolher essa opção de preenchimento para baixo. Olha só, todos os nulls, eles foram automaticamente alterados. Eu vou voltar uma etapa aqui, ó. Ele estava assim, quando eu cliquei,
nesse passo daqui, ele adicionou essa transformação de table fill down das regiões, da coluna da região. Eu vou fazer a mesma coisa com a UF. Vou vir em preenchimento, para baixo. Pronto, nossos dados estão ficando bem melhores. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mudar aqui. Bom, acho que não. O próximo passo é transpor todas essas colunas aqui para ficar uma em cada linha, correspondente ao Sudeste e a São Paulo. Eu vou selecionar todas elas, menos aquelas que eu não quero transformar colunas e linhas, e vou clicar aqui. Agora você vai entender um pouquinho o que eu estava falando sobre transpor. No Excel não dá para a gente fazer isso direito, porque, olha só, quando eu fiz isso, o Sudeste e São Paulo se transformou em vários registros automaticamente para cada mês do ano. E isso daí que é a transformação de fato do Power Query. A gente fez isso em minutos. E essa tarefa em específico de transpor colunas e linhas demoraria muito tempo para fazer no VBA ou então em uma fórmula do Excel. E que a gente fez em questão de, não sei, 3 segundos, né? Foi realmente muito rápido. Então, com essa transformação pronta, eu acho que nós estamos finalizados. Eu vou vir aqui na página inicial e vou fechar e carregar. Deixa eu ver se está certo. Bom, está certinho. A gente tem Sudeste total aqui, já começa o Sul, com os meses em cada linha. E é esse resultado que eu queria mesmo. Então, você acabou de ver como que faz uma limpeza de um arquivo sujo e também uma transformação de colunas em linhas lineares. Isso é muito útil para quando você precisar transpor dados que foram criados em formato de tabela, que é igual a esse daqui, porque uma tabela dinâmica fica assim, né? A gente tem colunas e linhas, e os valores aqui. Só que não dá para a gente analisar em uma tabela dinâmica de volta e fazer transformações neles desse jeito, porque eles precisam estar apenas em uma coluna. Se a gente está falando de mês, coloque todos os meses em uma coluna só. Se estamos falando de valores, faça a mesma coisa. Então, é por isso que a gente fez essa transformação. Vamos para o segundo passo, que é transformar colunas e linhas alternadas. Bom, esse daqui é um exemplo um pouco mais complexo que a gente vai olhar desse arquivo daqui. Deixa eu fechar esse outro que está aberto. Não salvar. Olha só essa situação. E esse é um exemplo que eu trouxe, que eu passei por ele na semana passada. E eu tive que pensar muito para poder desenvolver alguma coisa para a gente conseguir transformar. Na verdade, eu não pensei tanto assim, foi mais rápido do que se eu tivesse feito um código em VBA para poder transformá-los com um for each, por exemplo. Qual que é a situação dessa planilha? A gente tem essa primeira linha daqui, que são os códigos dos produtos. Então, sempre que tem 2 letras e 4 números, significa código. Então, a gente tem aqui na linha 1, depois na linha 3, 5, 7 e por aí vai. Então, aparentemente, esse relatório daqui está exportando as colunas com quebras de linhas e colocando uma atrás da outra, alternando uma por uma, porque entre elas tem o valor correspondente de cada um desses produtos. Então, 45.778 corresponde a esse produto daqui, e 33.139 a esse daqui, e assim por diante. E o que era o certo desse relatório? Era a gente ter, por exemplo, isso daqui, ó. Eu vou fazer na mão aqui, só para exemplificar para vocês entenderem direito. Ó, o certo seria ter isso aqui. A gente ter a coluna aqui, com todos os produtos de todas essas linhas aqui embaixo. E depois os valores, para que a gente conseguisse clicar aqui e analisar esses dados em uma tabela dinâmica, porque eles estão em formato tabular, em formato colunar. E nós conseguimos fazer essa transformação tranquilamente no Power Query através da realização de alguns passos. É um pouco mais complicado, mas é uma técnica muito boa que usa 2 consultas dentro de uma consulta apenas. É muito interessante. Vamos fazer esse teste.
Eu não comentei com vocês no início, mas para trazer dados para o Power Query, você precisa necessariamente ter esses dados em tabela ou intervalo, caso você esteja buscando de uma planilha e esteja fazendo a consulta na mesma planilha que seus dados estão. Então, nesse caso, ele não é um intervalo, eu não nomeei esse intervalo, e ele não é uma tabela. Então, eu vou transformá-lo como tabela. Para isso, eu vou selecionar todos os dados e vou apertar o atalho Ctrl Alt T. Aqui eu vou falar que minha consulta não tem cabeçalhos, porque realmente não tem. A gente tem valores aqui e não tem problema inicialmente ficar com esses cabeçalhos de coluna, não, que a gente vai tratá-los no Power Query. Então, agora eu posso selecionar essa tabela, vir aqui em Dados e no grupo Obter e Transformar, escolher a opção da tabela / intervalo. Ele vai abrir o editor de consultas, olha só, a gente está no editor de consultas, e os nossos dados estão todos desestruturados. Bom, eu preciso analisar o que eu vou fazer aqui, e deixa eu ver se eu consigo replicar também a solução que eu tinha feito no passado. Nós precisamos segmentar esses dados e encontrar um padrão. O padrão é que em cada uma dessas colunas vai pulando de um em um. E parece que cada um dos produtos estão apenas em colunas ímpares. Olha só, 13, 15, 17, 19 e os valores nas pares. Então, nesse caso, vale a pena a gente colocar uma coluna de índice, que já tem automático aqui no Power Query. Ó. Eu vou vir em transformar, deixa eu ver se é aqui mesmo. Eu sempre confundo onde que está. Na verdade, é adicionar coluna, e aí coluna de índice. Eu vou clicar aqui nessa setinha para baixo e vou escolher de 0 mesmo. Então, vai partir de 0 até o número de linhas que essa consulta tiver. Então, aqui, o produto é 0 e o outro produto de baixo é 2. Aqui mudou para números pares, né? Mas não tem problema, porque a gente vai referenciar a essa coluna de índice aqui. E o próximo passo que eu vou fazer é categorizar essas colunas de índice entre ímpares e pares, para a gente conseguir categorizar o que é valor e o que é produto. Para isso, eu vou vir aqui em coluna personalizada e vou chamar a expressão number is odd. E no Power Query, quando você começa a escrever essa expressão ou qualquer outra, você precisa colocar necessariamente em letra maiúscula o que é maiúsculo, por exemplo, o N aqui, o I e o O. Porque a linguagem M é case sensitive. Então, se você colocar, tipo, is odd, ele não vai identificar o que você está querendo fazer. Então, deixa eu voltar aqui. E qual coluna que eu vou avaliar se o número é ímpar ou não? Vai ser essa daqui de índice. Eu vou fechar o parênteses, vou conferir que não tem nenhum erro de sintaxe e vou apertar OK. Pronto, agora a gente tem uma validação, né, um número lógico de true ou false, falando que essa daqui, essa primeira linha, que representa o 0 no índice, ela é false porque ela não é ímpar. É isso que a gente está validando. Mas a número 1 é true. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer é tentar categorizar essas duas colunas, linhas principais aqui, como sendo relacionadas entre si. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um if para fazer com que esse true ou false e esse índice fique apenas com o mesmo número, para a gente poder classificá-las como uma linha só. Então, como é que a gente faz? If personalizar for igual a true, então eu nem preciso declarar aqui true, porque se eu simplesmente colocar o nome da função, ele já vai tentar buscar o true para mim. If personalizar é true, then eu quero pegar a índice e eu quero diminuir 1. Então, quando esse daqui for true, que é ímpar, ele vai diminuir 1 e vai virar 0. Então, a gente vai ter essas duas linhas aqui classificadas como 0, representando que é apenas uma linha só. Se não for true a personalizar essa coluna daqui, else vai retornar apenas a coluna índice mesmo. Vamos ver se vai dar certo? Deixa eu apertar o OK aqui, que aí você vai entender melhor. Olha só,
00, 22, 44. Porque ele substituiu, ele identificou que essa coluna daqui tem o true e subtraiu da 5 o número 1. Porque foi isso que a gente colocou aqui, ó. If personalizar é true, then o índice menos 1. Se não, retornar o índice mesmo, sem fazer nenhum tipo de subtração ou cálculo. Então, feito isso, eu acho que a gente não precisa mais dessa coluna índice aqui. Eu vou simplesmente removê-la. A gente vai ficar com essas duas daqui por enquanto. O que eu vou fazer agora é usar essa categorização aqui e transformar todas essas outras colunas em linhas, para a gente poder ter um relatório um pouco mais linear. Então, eu vou clicar aqui, transformar outras colunas em linhas, ou seja, todas menos essas duas. Pronto, está ficando um pouco melhor, só que ainda não está dando para ver direito, né? Por exemplo, a gente tem o valor aqui e depois, na verdade, o produto aqui e depois o valor. Esse 45.778 corresponde a esse produto daqui. E a gente precisava fazer com que eles fiquem uma coluna atrás do lado da outra. Então, nós precisamos fazer mais algumas modificações. Para isso, eu vou criar uma chave única aqui entre essas duas colunas. E vou usar essa coluna de exemplo aqui da seleção. Então, eu vou colocar o número 0 aqui, que é o primeiro valor que tem na coluna, e vou colocar a coluna 1 e vou dar Tab. Quando eu fizer isso, ele vai tentar auto-preencher todas as outras colunas. 0, coluna 2, 0, coluna 3, de acordo com esse exemplo. E esse passo que a gente está fazendo, nada mais faz do que fazer um text combine dessa coluna daqui em português. Então, vamos apertar OK e aproveitar essa funcionalidade que o editor de consultas nos dá. Então, eu vou apagar essas duas colunas, porque eu não preciso delas mais, porque agora a gente tem um índice aqui, uma chave única para esses dois tipos de valores. Na verdade, não é único, né? Porque essa 0 coluna 1 é igual a essa 0 coluna 1, mas no final ela vai ficar única porque esses dois valores vão ficar na mesma linha. E é aqui que está a grande dificuldade. Como que a gente faz para filtrar essa coluna na mesma linha? E o que nós vamos fazer aqui é uma técnica de usar duas consultas dentro do Power Query apenas em uma consulta. Já vocês vão entender, é um pouco confusa essa frase. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar essa coluna daqui para todos aqueles que são true. Então, aqui a gente só vai ter o valor agora, não vai ter aquele produto. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, mas nós vamos filtrar o false agora. Só que eu não posso fazer isso daqui, ó, chegar aqui e filtrar o false, porque ele não vai adicionar um novo passo aqui. Ele simplesmente trocou o true, que estava nessa expressão do table select rows, para false. Ó, vou colocar true de novo para vocês verem, tá vendo? Ele não está adicionando nenhum step aqui, mas eu quero que seja adicionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha do table select row, vou criar um novo passo clicando aqui em FX, e tá vendo que ele referencia a linhas filtradas? Toda vez que você cria um passo, uma etapa aqui no editor de consultas, ele vai referenciar a linha anterior. Então, ele está falando sobre as linhas filtradas. Quando você fala, por exemplo, vamos pegar essa etapa daqui, personalizar adicionado. Olha só como é que está sendo referenciado o passo anterior. Ele está chamando o índice adicionado, que nada mais é do que esse índice adicionado daqui, porque ele está acima do personalizar adicionado. Então, é assim que funciona as etapas no editor de consultas. Ele sempre se referencia à etapa anterior. Só que quando ele faz isso, ele está adicionando uma nova visão. E o que a gente quer é ter duas consultas em uma só, que vai trazer tanto o true aqui e mais uma etapa que vai trazer o false, para depois a gente usar essas duas etapas em uma nova expressão. Então, ao invés de apenas referenciar linhas filtradas aqui, nesse passo que eu criei, eu vou dar um Ctrl V aqui, da linha filtrada que eu tinha copiado, e ao invés de ser true aqui, eu vou colocar false para a gente filtrar. Só que antes de apertar Enter, olha só a qual passo ele está se referenciando. A colunas removidas, que é o penúltimo passo, e não o passo anterior da personalizar 1. E por isso a gente vai ter dois tipos de visões diferentes, podendo utilizá-las depois em um procedimento de mesclar essas consultas. A gente vai usar esse procedimento daqui depois.
Então, dentro da mesma consulta, a gente vai mesclar dois passos iguais. Então, vamos lá. Deixa eu apertar Enter. E tá vendo que agora a gente só tem false aqui, porque nós referenciamos aqui nesse personalizar 1. Eu vou mudar o nome do personalizar 1 para alguma coisa mais intuitiva. Por exemplo, consulta, como isso daqui são produtos, está escrito valor aqui no cabeçalho, mas é só porque está escrito mesmo. Isso aqui são produtos, então consulta produtos. E aqui nos linhas filtradas, a gente vai ter a visão de todos os que são true, que na verdade são os valores realmente desses produtos aqui. Olha só, esse produto ele está aqui nos linhas filtradas, na verdade no consulta de produtos, e esse valor aqui nos linhas filtradas. Então, deixa eu renomear aqui para consulta valor. Então, pronto, a gente tem dois tipos de visão. Esse daqui, consulta produtos, falso, que tem todos os produtos aqui, porque a gente filtrou essa coluna, e essa daqui, que é a consulta de valor, que tem só true aqui, porque a gente filtrou o true nessa coluna e tem apenas os valores dos produtos que a gente referenciou anteriormente. Qual é o próximo passo? A gente vai agora mesclar essas consultas através desse botão aqui, ó. Vou escolher mesclar consultas. E, normalmente, o mesclar nada mais é do que uma espécie de PROC-V, ou índice CORRESP, dentro do editor de consultas, onde você consegue juntar e referenciar duas consultas em si. Mas, nesse caso, a gente vai usar um truque aqui, por exemplo, a gente vai referenciar a tabela 1 a ela mesma, o que não faz sentido, né? Mas vai fazer porque a gente vai alterar depois a expressão que a gente vai criar. E o que a gente precisa ter para fazer um PROC-V ou um índice CORRESP? A gente precisa ter duas colunas que são iguais, né? Quais são as duas colunas iguais que a gente vai referenciar? Essa chave única que nós criamos. Então, eu vou selecionar as duas e vou escolher o tipo de junção interna apenas para linhas correspondentes, só por via das dúvidas. E vou apertar OK. Olha só, ele vai gerar um novo passo aqui embaixo e vamos dar uma olhada nesse código inteiro daqui. Ele está fazendo um table nessa de join, ou seja, ele está juntando duas tabelas, só que a gente está numa mesma tabela. Mas como é que a gente vai fazer para que ele fique com duas tabelas? Olha só, ele está usando a consulta produtos e depois usando de novo a consulta produtos, que foi isso que a gente configurou lá naquela tela. Só que ao invés de fazer isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou referenciar a consulta produtos aqui mesmo e vou depois referenciar a consultas mescladas aqui. Na verdade, não consultas mescladas, né? A consulta valor, aqui, ó. Então, a gente vai ter uma junção de duas tabelas diferentes, na verdade, de duas etapas diferentes que têm visões diferentes. Lembra do true e do false? Uma mostra produto e a outra valor. E para isso, eu vou simplesmente modificar esse nome daqui para consulta valor. Quando eu apertar Enter, ele vai me dar uma tabela aqui, e vai ser a nossa consulta. Eu vou clicar nessas duas setinhas e vou escolher para ele me retornar apenas essa coluna de valor da nossa tabela, que na verdade é uma etapa, consulta valor. Vou apertar OK e pronto, olha só. A gente tem o nosso valor aqui, que é nada mais é do que o nosso produto. Então, vou mudar esse cabeçalho, porque eu estou falando tanto valor e tanto consulta valor que pode confundir vocês. Então, agora a gente tem uma coluna só de produtos e uma coluna propriamente dita só de valor. Por que a gente conseguiu trazer o valor aqui correspondente a esse produto? Porque nós tínhamos criado uma chave única chamada 0 coluna 1, que correspondia exatamente a essa mesma linha aqui, que nada mais era do que aquela coluna, a primeira coluna que a gente tinha. Então, o 0 estava informando que essa daqui era a primeira categoria de produto e valor, e depois aqui no 2, era aquela quarta e terceira linha que tinha no nosso Excel. Então, a gente criou duas chaves únicas referenciando e categorizando aquelas colunas para transformá-las em linhas. E a nossa consulta está pronta. Eu vou deletar essas colunas aqui que são inúteis. Ó, vou remover essas colunas e nós temos produto e valor um do lado do outro. Eu vou apertar em fechar e carregar, e ele vai vir aqui para o nosso Excel. Olha só, eu tenho todos os produtos e valores prontos para serem analisados. Antes eles estavam assim,
e era impossível analisar desse jeito, porque produtos e valores estavam todos desordenados, e agora a gente tem uma tabela normalizada. Vamos então para o nosso próximo exemplo, porque esse daqui a gente já concluiu. Então aqui na nossa agenda, nós acabamos de ver colunas e linhas alternadas e o próximo vai ser coletar dados da web e, consequentemente, a gente também vai fazer um loop por páginas da web. Olha só esse cenário daqui. Eu tenho o portal da Transparência Brasil, onde a gente tem todos os gastos do governo. E eu vou escolher um desses tipos de relatórios aqui, ó, por programa, e vou selecionar o ano de 2016, que deve ter mais páginas. Pronto, aqui tem 14 páginas. E normalmente quando o analista de Excel vai consumir esses dados ou outros dados semelhantes a esses que têm páginas, ele começa a copiar e colar esses dados lá no Excel para poder consumi-los, e passando página por página. Só que, ou então ele também faz com VBA, ou outro tipo de extração que tem. Só que é muito mais fácil fazer hoje em dia no Power Query, fazendo um loop por essas páginas através de uma função. E é isso que a gente vai ver agora. Deixa eu vir aqui para a primeira página. E tá vendo que nós temos aqui na URL a página igual a 1? A gente vai usar esse 1 daqui para ser um valor que vai ser rodado dentro da função que a gente vai determinar a partir de uma lista que vai ter dos números 1 a 14. Deixa eu exemplificar isso melhor fazendo na prática. Eu vou copiar essa URL, vou vir aqui na nossa consulta, no mesmo arquivo, não tem problema, não vou fazer um outro. Eu vou vir em obter dados, na guia dados, depois de outras fontes e da web. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela. Eu vou colar essa nossa URL copiada lá do transparência.gov.br e vou apertar OK. Ele está lendo o site e vai me dar um preview das tabelas e do HTML que tem lá. Então, olha só, aqui a gente tem o documento em HTML, a gente tem a tabela. Então, eu já identifiquei que é essa tabelinha daqui que eu quero trazer para o Power Query. Deixa eu só ver essa última. Essa última é inútil. Eu quero só essa mesmo, então eu vou editar. E a gente vai abrir o editor de consultas. Aqui ele vai trazer apenas a página 1. Lembra que a gente só selecionou essa lá na URL? Mas eu quero todas. Como é que a gente vai fazer? Bom, nós vamos transformar essa consulta daqui, que chama Portal Transparência, em uma função. E para isso eu vou vir em Exibição, Editor Avançado. Existem outras formas de fazer isso, através de parâmetros, só que eu acho muito mais fácil e direto fazer por aqui, e é bom que vocês começam a entender também que dá para editar direto no código aqui do editor avançado. Então vamos lá, como é que cria uma função no editor de consultas? Você tem que colocar esse símbolo daqui, esse símbolo daqui, ó, igual e setinha para cima, setinha para a direita. Só que antes a gente precisa determinar qual vai ser a nossa função, né? Então vai ser, eu vou determinar um nome aqui, que vai ser páginas, hasNumber, porque são números, e ela vai ser também uma tabela, porque eu vou criar depois uma tabelinha aqui para puxar para essa função. E qual que é o próximo passo? Como eu estou referenciando a essa página, eu preciso alterar aqui na nossa URL essa parte daqui do número 1, porque ele não vai ser mais um valor declarado. Então, eu vou apagar o número 1, vou colocar o i comercial e vou converter number to text. Vou converter a nossa página aqui, ó, porque ela é um número, em texto. Porque tá vendo aqui que a gente tem as aspas na nossa URL? A gente precisa inserir um valor de texto aqui, mas nós vamos declarar um valor de número. Sem problema, a gente pode modificá-la para texto com essa expressão aqui. E aí eu vou colocar a página aqui no meio. Vou fechar o parênteses da number to text e vou apertar OK. Concluído, na verdade. Olha só, a nossa consulta lá do portal se transformou em uma função. Eu não consigo mais ver os dados. Essa tabela 1 daqui é do nosso exemplo anterior. Não tem nada a ver com essa daqui. Vou até renomear ela, colunas e linhas, para a gente não confundir. Então, como é que eu faço para invocar essa função através dessa URL e rodar ela nas páginas? Posso fazer de dois jeitos. Manualmente, posso declarar a página aqui, ó, página 5, e apertar Enter, ou invocar. E aí, a gente vai ter a página 5. Vamos conferir, ó, esporte, cidadania,
e começa com o número 47. Eu vou vir aqui no portal de transparência. Página 5, né? Esporte e cidadania, certinho, tá começando com esse item lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa função que eu invoquei. E lembra que a gente declarou ela como uma tabela? Então, eu vou criar uma tabela. Vou vir aqui em página inicial, nova fonte, outras fontes, consulta nula. E vou criar uma lista de 1 até 14, porque são 14 páginas que a gente tem. Vou clicar aqui para transformá-la em tabela. Apertar OK. Isso aqui é só um aviso de erros, mas não tem nenhum erro. E vou deixar essa coluna mais intuitiva. Vou colocar para páginas. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é invocar uma função dentro dessa tabela. Então, para isso, a gente vai vir aqui em invocar função, na guia adicionar colunas. E qual função que a gente vai invocar? É essa daqui, do portal da transparência. Então, vou clicar aqui. E tá vendo que o nosso parâmetro lá era a página? Então, a página vai se referenciar à nossa coluna de página. A gente vai substituir os valores que está lá na URL por essa página daqui. Eu vou apertar OK. E ele vai me retornar uma tabela. Eu vou clicar nessas setinhas aqui. E olha só, ele vai me dar o programa e o total por ano. Eu vou desmarcar esse use o nome da coluna original como prefixo, porque eu não preciso disso. Vou apertar OK. Olha só o que aconteceu. A gente tem a página 1 aqui, a página 2, página 3, até a página 14. Automaticamente retirados lá do site do portal da transparência, através de um loop realizado por essa função. E foi bem fácil, né? E bem mais rápido do que desenvolver um código em VBA para fazer web scraping e retirar essas informações de lá. Então, eu vou renomear isso aqui como despesas governo. E a nossa query está pronta. E a gente conseguiu retirar tudo que a gente precisava, consultando uma página da web e fazendo esse loop. Vou vir em página inicial e fechar e carregar. Ele está obtendo os dados lá da web para colocar no nosso Excel, para a gente consumi-lo. E deixa ele acabar, porque são poucas linhas. Pronto. A gente tem todas as páginas aqui e todos os dados prontinhos para serem analisados. A gente acabou de aprender essa parte e vamos lá para a nossa agenda para ver qual que é o próximo? Nós vamos ver como é que faz para extrair dados do Exchange Online. E é isso mesmo que você ouviu. O Exchange é o e-mail do Outlook e a gente consegue fazer isso facilmente vindo aqui em obter dados de serviços online do Microsoft Exchange Online. Quando eu clicar aqui, eu posso colocar um e-mail, que eu vou colocar carinelago@outlook.com, que é o meu e-mail pessoal. Vou apertar OK e deixa ele carregar. Olha só, ele vai me trazer 5 tabelinhas aqui. Uma de calendário, a outra de e-mail, de meeting requests, de reuniões, de pessoas da minha agenda e das minhas tarefas. Eu vou selecionar apenas a mail, porque eu não quero as outras. E vou clicar em editar. No editor de consultas, eu vou colocar aqui apenas para mostrar a minha caixa de entrada, porque não me interessa o arquivo morto. E nós conseguimos ver aqui, olha só, o assunto do e-mail, quem foi que enviou e para onde foi enviado. Olha só, e a gente tem aqui uma tabelinha com quem enviou, na verdade quem recebeu, carinelago@outlook.com. E nós temos várias opções aqui para a gente explorar, principalmente essa daqui, ó, de data que foi enviado e recebido. E isso é muito legal porque a gente pode fazer uma análise do nosso e-mail. Então vamos focar somente nessas duas colunas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessas duas e vou clicar também nessa subject aqui e vou remover todas as outras colunas, porque teoricamente nesse caso só essas duas me importam. Então, eu tenho todos os dados recebidos, enviados e o subject. Eu vou apertar em fechar e carregar. Enquanto ele está carregando, e eu sei que ele vai demorar, porque tem muitas linhas lá no meu e-mail, vamos concluir essa palestra e depois a gente volta aqui e faz o fechamento oficial. Vamos lá. O que eu queria falar para vocês aqui no final é incentivá-los a aprender mais sobre o editor de consultas.
E você consegue aprender através do Microsoft M-Language, que é uma referência que tem lá no site da Microsoft. Então, pausa esse vídeo, copia esse encurtador de link que eu já coloquei aqui encurtado para facilitar para vocês. Lembrando que as letras maiúsculas fazem diferença nesse encurtador. Então, coloque maiúsculo quando é maiúsculo e minúsculo quando é minúsculo. Eu vou tentar deixar esse link em algum lugar aqui no vídeo, na descrição. Mas se eu não conseguir deixar, você só acessa aqui, pausa o vídeo e coloca esse link no seu navegador. E outras referências, como planilheiros, que tem muito vídeo do Fernando Garcia, que também é um outro MVP, e do Rui, falando muito de Power Query, Power Pivot e Power BI. Vale muito a pena ver. E é um dos melhores conteúdos desse tipo de informação brasileiros que a gente tem. Outros 4 caras que vocês precisam acompanhar é o Ken Plus, o Miguel Escobar, o Chris Webb e o Matt Mason. Eles são fenomenais e falam basicamente sobre esse assunto e tem muita coisa que dá para vocês aprenderem lá. A minha formação é desses caras, então assim, se você ficar lendo esse blog, praticar e começar a fazer um estudo linear e fundamentado utilizando esses 2 livros aqui, ó, M is for Data Monkey e Power Query for Power BI e Excel, vocês conseguem dominar essa ferramenta e não só a parte de interface, mas também a parte de programação, ou então alterar um código ou outro. Vamos voltar para o Excel só para ver se já terminou? E já, ó, carregou 88 mil linhas. E o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer uma análise. Eu vou inserir uma tabela dinâmica dessa tabela. E eu vou colocar aqui a data de recebimento desses e-mails. E os valores aqui, vou fazer uma contagem de quantos e-mails eu recebi ao passar dos anos. E a gente consegue ver que eu recebi muitos e-mails e que foi crescendo, olha só. Antes era 611, eu devia ter acabado de fazer o e-mail. E hoje está 10.938, mas não vale porque 2017 a gente não chegou ao fim ainda. Nós estamos em agosto. Mas vamos ver 2016 aqui, ó, 22 mil e-mails, que foi o pico de recebimentos que eu tive. É e-mail pra caramba. Se a gente fizer aqui esse valor dividido por 365, são cerca de 61 e-mails por dia. Então, assim, viu que usabilidade legal que o Power Query, ou o editor de consultas, nos proporciona dentro do Excel, potencializando ainda mais essa ferramenta? Então, aproveitem essa aula, aproveitem esses recursos, espero que tenha servido para animá-los. E eu concluo aqui a minha palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar para karine@daytab.com.br. No MVP Week, a gente ainda tem um tanto de gente para falar sobre produtos da Microsoft. Não perca as outras palestras e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço. Tchau, tchau.